Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dicas de Pai. Você talvez achou que a gente não ia voltar, mas para sua surpresa estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que se interessaram pelo nosso conteúdo, que acharam legal ou que estão tendo contato pela primeira vez. Eu sou Jonathan Silva, estou aqui com o Rogério Júnior. A gente vai falar tudo sobre paternidade, vai falar um pouco também sobre a vida como pais como um todo, né? Não somente o lado paterno, mas talvez um pouquinho do lado materno, do cuidado com a criança, de como deve ser na escola, como deve ser o cuidado em casa, com dicas de saúde. Tem bastante coisa, hein? Vamos falar da nova lei, tá? Vamos falar da nova lei que proíbe celulares na escola. Júnior tem opiniões fortes sobre isso. Vamos falar sobre quanto tempo seus filhos podem ficar utilizando telas e também vamos falar um pouquinho sobre os seus hábitos, como os seus hábitos estão influenciando na vida dos seus filhos. Júnior, bem-vindo, mais um episódio, vamos embora. Mais um episódio, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está assistindo. Não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que comentaram no nosso primeiro podcast, comentaram nos cortes, comentaram no vídeo no YouTube. Muito obrigado. Teve gente que curtiu, comentou, compartilhou. Vocês fazem toda a diferença, principalmente nesse começo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e vamos embora, porque hoje tem polêmica, hein? Hoje tem assunto polêmico. Tem polêmica, eu já dei um gostinho aqui de tudo que a gente vai debater, mas o primeiro tema, primeiro de todos, vai ser esse aqui. Uso de telas, quanto tempo meu filho pode ficar na internet? É um tema relevante, é um tema que muita gente não sabe como lidar ainda, mas o Júnior aí trouxe um conhecimento, trouxe um estudo legal que dá para a gente debater em volta disso. Maravilha, vamos lá. Bom, hoje o que nós estamos trazendo aqui para vocês é um estudo feito alguns anos atrás pela Universidade Federal de Minas Gerais, tá? A Universidade de Medicina. A universidade fez um estudo e esse estudo ele diz para nós que a introdução correta das telas para as crianças, ela tem que ser uma coisa gradativa, tá? Então, olha só, toda essa introdução precoce das telas nas crianças, ela vai causando alguns problemas, tá? A criança desenvolve alguns problemas precocemente, como irritação, distúrbios do sono, distúrbios de visão, tá? Que inclusive estudos dizem pra gente que nós estamos criando aí uma próxima geração de míopes, de pessoas que vão desenvolver miopia por conta do excesso do uso de telas, tá? A falta de concentração, que é muito comum. Então, olha só, eu quero mostrar para vocês aí esse estudo que ele diz detalhadamente como que deve ser a introdução correta, tá? Crianças com menos de 2 anos, contato deve ser 0, tá? E olha que importante, sempre ali estimular a criança com brinquedos, com pecinhas, com monta-monta, é muito importante, tá? Para a criança desenvolver ali a coordenação motora, desenvolver as habilidades, tá? O toque, né? A sensibilidade é muito importante para a criança. Então, contato do 0 até os 2 anos deve ser 0, tá bom? Dos 3 aos 5 anos, máximo de 1 hora por dia. E aí é nessa hora que muitos aí devem estar falando assim, meu Deus do céu, eu não sabia e eu não estou cumprindo nada disso, né? Quero que vocês comentem aí qual que é a experiência de vocês com relação a isso, tá? E dos 5 aos 12, máximo de 1 hora e meia por dia. Pessoal, é muito importante lembrar a todos vocês que isso, quem está dizendo não sou eu, não é o Jonatas, tá? São pessoas com gabarito, né? Com estudo, realmente, uma base científica para dizer que essa é a maneira correta da introdução nas telas nas crianças. E eu quero saber de você, meu parceiro, meu grande amigo, o que você acha de tudo isso aí? Cara, eu tô super de acordo. Só faço um adendo, um pequeno adendo. As pessoas devem notar aqui, ó, como deve ser o uso de dispositivos móveis por criança, tá? Então, minha criança quer assistir um desenho, ela pode? Ela pode assistir um desenho. Não é um crime, não é um problema. Ela pode assistir um desenho. Você só não deve deixar a sua criança ser criada pela TV também.
Não é porque a TV não faz tanto mal quanto um dispositivo móvel que você deva deixar ela na frente da TV o dia inteiro. Então, se você quiser deixar meia horinha, uma horinha, para ela ter ter o contato com o entretenimento, porque ela gosta de determinado personagem, não é um crime, tá? Mas dispositivos móveis, cara, isso é muito perigoso. Já tem estudos falando que crianças que têm contato excessivo com dispositivos móveis perdem parte de sua criatividade. Porque a gente lembra da nossa infância também. Isso é um grande exemplo, a gente sempre dá aqui. Quando você está no tédio, você exercita a sua criatividade. Então você vai pegar um brinquedo, você vai tentar brincar com ele de uma forma diferente. Isso é algo que estimula o seu desenvolvimento, estimula a sua criatividade. Ah, poxa, eu só tenho bloquinhos. Ah, beleza, eu já brinquei de construir, eu já brinquei de empilhar, eu já brinquei de jogar o bloquinho em tal lugar. E se eu tentar girar o bloquinho, o que acontece? Pô, e se eu pegar meu boneco, botar em cima do bloquinho e girar? A criança tem que ter a liberdade para ter essa oportunidade de brincar, de se arriscar, de fazer coisas novas, de pensar as coisas de uma forma diferente com as ferramentas que elas têm na mão. E se você, toda vez que a criança falar, não tem nada para fazer, você pega um celular, dá na mão dela e fala, joga aí. Como é que ela vai exercitar? Você pega o celular, abre o YouTube Kids lá, porque está escrito YouTube Kids, você fala, assiste qualquer coisa aí. Como que ela vai exercitar se o conteúdo já vem pronto? É a diferença entre uma experiência que ela é reativa para uma experiência que é ativa. As experiências ativas, principalmente nessa fase sensorial, né, que é crianças com menos de 2 anos, elas são extremamente importantes. Extremamente importantes. E outra coisa que pouca gente se atenta, nessa fase de 3 a 5 anos, muito disso é a fase de quando a criança está criando a sua própria personalidade, que ela aprende a dizer o que ela gosta, ela aprende a dizer sim, ela aprende a dizer não, ela aprende a dizer que ela gosta disso, ela aprende a dizer que ela não gosta daquilo. Isso tudo acontece na fase de 3 a 5 anos. Se ela não tem contato com o mundo real nessa fase, como que ela vai saber esse discernimento? Como que ela vai ter esse discernimento? Se ela não tem contato com o mundo real e só com o mundo da fantasia, como que ela vai saber quais são os perigos? Porque em desenho não existe perigo. Em desenho não existe coisa ruim. Em desenho tudo é maravilhoso. Então ela perde um pouco dessa cognição num momento muito importante da fase de crescimento dela. Você concorda, Júnior? Concordo, cara, concordo plenamente. Inclusive o que você falou lá no começo, né, sobre a parte do dispositivo móvel, se for deixar desenho para criança assistir, não esquece de dar uma olhada lá no primeiro episódio do podcast, que nós deixamos algumas dicas lá, né? Vocês não podem esquecer disso. E olha só, você mandou muito bem, cara. É isso mesmo. Eu tenho uma lembrança, assim, você falando isso me trouxe uma lembrança de quando eu era criança. E eu pegava ali, estava sem nada para fazer, na época não tinha celular, né? É, computador, celular não tinha, né? Computador, o acesso era bem difícil, computador era uma coisa muito cara, não é uma coisa igual, né? Você compra hoje um notebook, um Chromebook um pouco menor, tem um preço mais acessível. Não, computador naquela época era uma coisa muito cara, né? Então, você tinha que realmente exercitar ali a criatividade. E me trouxe uma lembrança, eu assim na garagem de casa eu pegava um pote assim de ferramenta que meu pai tinha em casa com várias ferramentas, parafuso, braçadeira, várias coisas. E aí eu falava assim para minha mãe que eu ia ficar lá fora construindo. E aí eu ficava lá sentadinho apertando parafuso, parafusando uma coisa na outra e tal. E aquilo é importante, é muito importante para a gente desenvolver ali a coordenação, a criatividade. Eu acho que você disse tudo. Realmente a gente começa a perceber através da inteligência artificial, alguns relatos, né, de trabalhos na escola ou trabalhos até no próprio emprego sendo apresentados através da inteligência artificial, né? É uma coisa que está aí para nos ajudar, né? Eu não abomino isso, muito pelo contrário, eu acho que desde que seja usado de maneira sábia, eu acho que só tem a agregar, mas as pessoas estão deixando realmente, de fato, de colocar as suas ideias, de exercitar o pensamento, a criatividade, e substituindo aqui pelas telas, por tudo que a tecnologia pode oferecer. Eu acho que você tem total razão. E também a gente chega naquele ponto, né, dos 5 aos 12,
que é um período de tempo muito grande, né? Porque a criança ela se desenvolve numa velocidade assustadora. Hoje em dia, você vê uma criança de 5 anos, você fala, pô, tá brincando no escorregador ainda e tudo mais. Você vê uma criança de 12 anos, hoje em dia já tem até barba. É impressionante como a evolução dos jovens hoje é precoce. Mas você não pode se deixar levar disso. Né? Você tem que ter noção, você tem que estar sempre de olho também no que ele está mexendo nesse tempo que ele tem para mexer. O máximo de 1 hora e meia por dia hoje, ele é muito difícil de controlar para crianças de 9 a 12 anos, principalmente, porque elas já estão acostumadas com o mundo digital. E a educação hoje em dia também incorporou muito desse mundo digital. Então, tem tarefas que eles têm que fazer online, tem coisas que eles têm que aprender e que pesquisar online também. Então, você regrar esse tempo é muito difícil. O que você tem que também exercitar como pai é estimular o jovem a pesquisar coisas boas. Né? Porque se ele fica na rede social o dia inteiro, ele vai consumir o quê, Júnior? Perfeito. Perfeito. Vai Nós consumir sabemos aí. besteira. Vai Sim, consumir besteira. Assiste um documentário sobre a vida animal, por exemplo. Pô, super legal, cara. Super legal você assistir um documentário sobre a vida animal. Você aprende muita coisa. Pô, assistir um documentário sobre carros. Né? Pô, como que um carro é feito? Antigamente a gente tinha esse negócio de, antes de ir para a escola, tinha o Telecurso 2000, você lembra? lembro, Cara, lembro. se Telecurso 2000 tinha na cultura também aqueles negócios de, pô, como é feito o picolé, e aí aparecem as imagens da fábrica, etc. E você fica viajando naquilo. Então, tenta colocar pequenas coisas ali para estimular ele a pesquisar coisas diferentes, ele expandir o conhecimento dele. Isso é muito importante. Legal, cara. Eu acho isso ótimo. Inclusive, lembrei também aqui, me trouxe uma lembrança, não porque meu pai é carreteiro, mas me lembrou até do programa Siga Bem Caminhoneiro, cara. Criancinha assistindo ali, aprendendo sobre tudo, sobre várias coisas, né? Sobre caminhão, sobre as viagens, sobre a importância, né? Do próprio caminhoneiro que faz o transporte, de tudo que a gente tem aqui, né, no Brasil, que leva o alimento para todos os estados. Então, assim, conteúdo bom é o que não falta, mas tem que ter esse cuidado realmente, porque se a gente não prestar atenção, a criança, o adolescente, ele vai ser bombardeado nas telas só de conteúdo que não tem a menor utilidade, de fato. Importante. Agora, falando de conteúdo que enriquece, nenhum lugar ensina mais do que as escolas, né, Júnior? E aí a gente vai para o nosso novo assunto, um assunto extremamente relevante. Em quase todo o Brasil, as aulas retornaram nessa segunda-feira, hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, e nós temos uma nova lei que entrou em vigor agora em 2025. Você pode falar mais, Júnior? Vamos lá. Inclusive, né, dia de volta às aulas, o trânsito em São Paulo caótico nessa segunda-feira, né, por Com conta chuva dessa ainda. volta às aulas, com chuva, exatamente. Então, olha só, é a nova lei, né, que todo mundo já está sabendo, a lei 15.100 de 2025, que é importante também enfatizar que ela não proíbe totalmente o uso do celular na escola, né? É uma restrição do celular no horário de aula. Então, a criança ela vai para a escola, ela pode levar o celular, né? A recomendação é que não leve, e eu, inclusive, apoio isso, acho que não poderia nem levar o celular, já falo mais sobre isso. E aí ela vai colocar o celular ali num saquinho plástico e ele vai ser colocado dentro de uma caixa. Isso a lei deixou a critério das escolas definir onde vai ser guardado esse aparelho celular. Então, ele pode ser guardado numa caixa, com o nome, a identificação, pode ser armazenado ali no armário, tá? E aí a criança ela tem acesso no horário de intervalo, numa recreação livre ali, né? Para que isso ajude na concentração durante o período de aula, tá? Eu acho que assim, mais uma vez, né, nós vemos uma época onde não tinha nada disso, onde começou ali a questão do MP3, né, o MP4, a gente às vezes baixava algumas músicas ali que era, dava para baixar 6 músicas, né, e aí você selecionava aquela que você gostava de ouvir, e a gente sabe que
o ser humano ele se distrai muito fácil, né? Nós, no nosso dia a dia, nós nos distraímos muito fácil. Então, eu acho que durante o período de aula, eu acho que essa lei aí mandou muito bem de restringir, né? Durante o período de aula, eu acho que escola é feita para estudar. Tudo bem, no horário do intervalo você tem ali um tempo livre, né, para aproveitar um pouco, mas eu acho que esse tempo deveria ser aproveitado socializando com os amigos, né? Socializando com os colegas. Hoje, eu trabalhando com criança, eu percebo algumas coisas, inclusive que as pessoas não se olham mais, né? Você não vê mais o colega olhando um no olho do outro, conversando, batendo papo, tendo esse contato próximo. As pessoas, infelizmente, estão se afastando cada vez mais. Então, eu acho que a escola poderia aproveitar, né, esse momento para estimular mais que esse período de aula livre, uma aula vaga, né, ou espaço, ou esse período de recreio, que ele seja aproveitado com dinâmicas, com interação pessoal, né, entre os colegas, entre os amigos. Eu acho que isso é muito importante. Ponto importante. A gente viveu a época totalmente da transição, né? Que era do o começo não tinha, aí passou a ter, aí passou a ser restrito, né? Que nossos últimos anos já era restrito, só que ninguém Exato. respeitava. Então, na nossa cabeça, talvez na geração mais antiga não tenha tanta noção, mas na nossa cabeça que vivemos todos os períodos aí, menos esse que é o mais recente, a gente tem uma diferença clara, sabe? A gente tem uma visão de como é, como era e como ficou. Quando eu entrei na escola, cara, minha preocupação maior era fazer amigos. Com certeza era fazer amigos. Porque a matéria, é legal você estar bem na matéria, é legal você aprender, mas, tipo, você quer se sentir acolhido na escola. Então, quando você faz amigos, você elimina essa preocupação. Depois disso, depois do celular, a gente via muitos alunos, como você falou, não olham na cara do outro, porque ele não precisa socializar. Ele tem aquela comunidade ali na palma da mão dele, nesse negócio aqui, ó. A comunidade dele, a zona de conforto dele está aqui. Então o professor falava com o aluno: Fulano, não é para jogar Free Fire aqui na aula. Você acha que ele ouvia? Ô Fulano, não pode ficar mandando mensagem na aula. Ô Fulano, não pode assistir vídeo aqui no meio da aula. Porque aquela criança, ela se sentia no ambiente, criança ou jovem, né? Se sente num ambiente desconfortável, que ela não tem amigos, mas porque ela viveu numa realidade que ela não precisou fazer amigos. Ela tinha os amigos dela na palma da mão dela, era só mandar mensagem e eles falavam: ah, o professor aqui tá fazendo tal coisa. Ah, o professor ali tá fazendo tal coisa. Ah, vamos fazer tal coisa no intervalo, não sei o quê. E aí fica, conversa paralela, como é que presta atenção na matéria? Eu lembro bem, quando eu tinha uma professora lá na quarta série, pô, era mão na roda, cara, mão na roda, fazia a matéria. Só que na quinta, que eu tinha 8 professores, Aí o pô, jogo como é que mudou, né? acompanha? Como é que acompanha se você não está prestando atenção, cara? Não tem como. Era contraproducente. Essa é a palavra, contraproducente. Você tem ali o celular na mão, ele é uma ferramenta incrível que consegue fazer 1 milhão de coisas, mas no tempo ocioso a gente não usa ela para o bem. A gente não usa ela para o bem. Era isso que os jovens estavam fazendo. Então, eu super apoio essa proibição nas escolas. Tem a preocupação da segurança. Pô, se acontecer alguma coisa, o aluno não pode comunicar de imediato para o pai, por exemplo. Mas é aquilo, a secretaria está aí para isso, os profissionais estão lá para isso, a inspetora, a tia do corredor, a própria professora, que é a primeira linha aí de defesa de todos os alunos, estão aí para isso e a gente tem que confiar também, né? A sociedade é muito uma relação de confiança. A gente tem que confiar que o professor sabe fazer o trabalho dele, que o inspetor sabe fazer o trabalho dele, que a base de cadastro da escola está atualizada com os contatos de telefones do trabalho e do celular de todos os pais. A gente tem que confiar nas instituições. O que você acha? Perfeito, eu acho que é isso mesmo. E eu quero trazer essa responsabilidade também, esse senso de responsabilidade nesse sentido, para os pais, tá? Trabalhando aí à frente da educação, estando em escolas toda semana, pelo menos 2, 3 escolas por semana,
E não só a escola pública, né? Eu ministro ali palestras, treinamentos em escolas públicas e particulares, e elas têm coisas em comum, tá? Que é o pai, a mãe, de maneira, às vezes direta, às vezes indireta, transferindo certas responsabilidades de criação para a escola. Então, eu preciso lembrar aqui nesse nosso podcast que os pais têm um papel fundamental e de autoridade, e eu gostaria que os pais começassem a ajudar a escola nesse sentido. Eu sei que, com certeza, haverão aí alguns casos onde essa proibição do celular não será tão respeitada, né? Com certeza vai haver ali alguma aversão a isso, mas eu gostaria que os pais apoiassem muito isso, gostaria que os pais compreendessem, dessem essa confiança, essa autoridade para a escola, para os professores, tá? Nós sabemos que a gente vive num país que, infelizmente, o professor, na minha opinião, não tem o reconhecimento adequado que era para ter, Não, tá? na sua opinião, não. É o consenso geral, todo Esse é mundo um sabe. fato, Porque, né? pô, Exato. o Brasil não tem esse dado, tá? Mas é o único país que eu vi, pelo menos, eu vi professores protestarem e apanharem. Eu não tenho notícia de país outro nenhum em que os professores estão ali reivindicando melhores condições de trabalho e a polícia está batendo neles. Claro, existem casos válidos e casos inválidos, mas a gente agir com naturalidade para isso acontecer com aqueles que estão nutrindo o nosso futuro é um problema por si só, independente do que eles estejam reivindicando. Isso é um problema, porque desmoraliza a classe. Essa é a minha questão. E eu acho que, assim, nós temos que lembrar também quantos professores não apanharam dentro de sala de aula, de aluno, Exatamente. dentro da sala. E e eu já vi isso, tendo o apoio dos pais. O professor apanha do aluno, do adolescente na escola, e o pai e a mãe ainda vai na escola para arrumar mais confusão, né? Tirando totalmente a autoridade do professor, tirando totalmente a autoridade da escola, deixando o adolescente fazer o que ele bem entende. Eu lembro muito bem, nós estudamos na mesma turma e nós sabíamos, né, naquela época, quem eram as pessoas que gostavam mais de confusão, que não respeitavam o professor. Hoje, eu tenho um contato muito bom com professores que fizeram parte da nossa história naquela época, com pessoas que eram da secretaria. Eu tenho um contato muito bom, encontro de vez em quando, né? Tenho nas redes sociais, troco algumas ideias. A nossa turma daquela época, é legal até falar isso para você, nós somos lembrados como a última turma daquela escola que era uma turma legal, que tinha amizade com os professores, que respeitava, independente, né? A criança, o adolescente, ele tem uma fase ali que tem momento que não quer saber de nada, não está muito focado nos estudos, mas é importante dizer que o respeito aos professores e o respeito aos funcionários da escola, ele tem que prevalecer sempre. E como você falou, isso é uma coisa que vem de casa. Exato. É uma questão que hoje é visto como muito natural os jovens irem para a escola para aprenderem os valores que eles deveriam ter levado de casa. Então você chegou no ambiente, você tá vendo o faxineiro ali da escola, você fala bom dia, você sabe o nome do faxineiro, você fala bom dia, tudo bem, não sei o quê. Você vê a inspetora, fala bom dia, tia, não sei o quê e tudo mais. Você vê o professor, fala bom dia, professor, hoje não passa lição de casa não, hein, tudo mais. Essa relação amistosa é um valor que vem de casa, que é você ser humilde, você conversar, você dar abertura para conversar também, e isso é algo que não está acontecendo. Eu não sou saudosista, porque esse período para mim ele era bem que um limbo, mas antigamente era basicamente assim: o pai recebia um recado do professor, o professor disse que você fez isso aqui na escola. E o pai ia confrontar o filho e falar: isso aqui é verdade? Você fez isso? E aí o filho respondia de acordo com o caráter dele também, né? Porque isso aí vai de caráter.
Ele respondia sim ou não, se era verdade, aí recebia um castigo, e depois na reunião de pais, o professor e o pai conversavam. Mas hoje em dia, se o professor fala que o aluno fez uma coisa, não é anormal que que o próprio pai, antes de perguntar para o filho se é verdade ou não, vá à escola arrumar um barraco. Isso é um problema, porque é uma quebra de confiança muito grande, porque toda criança agora é o alecrim dourado, a criança não faz nada, não fez nada de errado, não briga com ninguém, não taca a caneta na cabeça do outro, não taca a borracha na cabeça do outro, não puxa cabelo, não dá rasteira, a criança não faz nada agora, é todo mundo um santo. Aí vem alguém, vem algum adulto responsável, fala pro pai da criança, fala o seguinte, tá fazendo isso aqui. E ele vai lá e fala, não, meu filho? Não, vocês estão de perseguição. Isso acontece ou não acontece? Acontece muito. E aí eu queria aproveitar para encerrar essa parte, eu queria aproveitar para para contar uma coisa para os pais, tá? O meu treinamento nas escolas, ele é com relação à segurança, com relação a incêndio, a como evacuar de maneira segura. E aí, quando eu chego na escola, eu faço uma dinâmica com as crianças, né? A minha palestra, meu treinamento é para criança do primeiro ao oitavo ano. E aí eu falo para as crianças assim, né? Logo no início, eu quero que vocês me digam um super-herói da vida real, né? E aí as crianças falam para mim assim, primeiro, né? Que vem bombeiro. Bombeiro é o herói da vida real. Policial. E aí vão falando médico, enfermeiro. E aí eu falo para eles assim, não, muito bem. Mas vocês acabaram de cometer um erro gravíssimo. E aí eles ficam me olhando assim, mas como assim? Aí eu falo assim, vocês esqueceram do herói principal, professor. E aí eles ficam ainda sem entender, e aí eu explico. Sem o professor, não existe um bombeiro, não existe um médico, não existe um policial. Nenhuma dessas profissões existiriam se não houvesse um professor. Então eu acho importante a gente lembrar, professor ele é o herói para mim de todos os heróis. Eu acho que todas as crianças, adolescentes precisam ter essa figura. E nenhuma dessas profissões existiriam se não fosse pelo professor. Certo? Certo, certo, e muito importante falar isso, mas, como você bem disse no começo, é para encerrar esse assunto. A gente tem um outro que é uma sequência disso, né? A gente falou um pouco sobre o comportamento dos pais ser um problema para a atual geração, e vamos continuar nisso. É, esse será o nosso próximo tópico: hábitos, como suas atitudes impactam a vida dos seus filhos. O Júnior separou um vídeo bem legal aqui para a gente assistir. Vamos dar uma olhada que, Vamos cara, lá. importante, importante. Os rabanetes, picles. Quando foi a última vez que você comeu um melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Eu que isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Quando eu ando, aí eu não me aguento mais. E o que ela mais gosta? Ah, ela gosta de comer de tudo, na verdade, né? McDonald's, salgadinho, refrigerante. Com que frequência você gosta de tomar refrigerante? Todo dia eu tô. E de saúde? Ouvi dizer que teve um probleminha aí. O que aconteceu? Ah, eu tive artrite e trombose. E como é que foi? Como é que você... O que você sentiu? O que aconteceu? Ah, eu parei de andar, minha perna ficou doendo, aí não conseguia andar. Por causa da artrite, meu braço ficou assim, não conseguia mexer direito. É isso, é isso. Cara, que vídeo triste. É triste, cara, é triste. É... Isso é uma prova de que as suas atitudes no dia a dia, elas prejudicam os seus filhos. Aqui o exemplo é dieta. A gente estava falando um pouco de como as suas atitudes prejudicam o seu filho mentalmente, né, com o comportamento, com a vivência nas escolas, com a educação básica, né, os valores, mas também tem a questão da saúde, né, Júnior? A saúde ela é fundamental e lá naquela imagem, né, sobre o uso de telas, ali fala também sobre outros problemas, né, que o excesso do uso de telas causa, que é o sedentarismo. Sedentarismo, distúrbio na má alimentação,
A criança, é claro, né, ela não vai no mercado fazer compra, ela não sabe o que ela precisa, né, comer aquilo que faz bem, aquilo que faz mal. Então, eu vou falar para você de uma experiência pessoal, né? Eu nunca tive uma alimentação tão regrada, e isso antes de entrar nas Forças Armadas, né? Depois a minha alimentação ela passou a ser totalmente regrada, eu tinha o peso ideal para minha estrutura. Eu passei ali todo o período das Forças Armadas comendo muito bem, horário regrado, né, a comida certa, a alimentação correta. Depois, né, que eu dei baixo, perdi um pouco da rotina, tive um aumento ali de peso que me prejudicou muito na saúde, mas eu tive um senso de responsabilidade muito grande quando eu descobri que ia ser pai. Me bateu aquele senso de responsabilidade de falar assim, cara, eu preciso cuidar da minha saúde. Longevidade, né? Eu quero viver o maior tempo possível para ter uma qualidade de vida, para poder aproveitar com a minha filha, brincar com ela o máximo que eu puder, poder acompanhar ela nas brincadeiras. E para tudo isso, você precisa de saúde. E saúde nada mais é do que comer bem, né? A alimentação, ela é, acho que assim, o principal para uma saúde boa física, psicológica. Eu acho que a alimentação ela está ligada a tudo isso. O que você acha? Você é o que você come, né? Tem essa Exato. frase aí que é famosa e que é a realidade também. Você é o que você come. Eu não sou hipócrita, tá? Jonatas não é hipócrita, Dicas de Pai não é hipócrita. Eu estou com sobrepeso, quem me conhece sabe, quem me vê aí na rua sabe, eu estou com sobrepeso, mas é aquilo, eu não sou o meu filho. Eu tenho essa plena consciência. Então, a minha alimentação foi ruim por anos, hoje eu limpei bastante, minha alimentação é muito mais limpa, e a gente tá eu tô num processo aí, pô, academia, ir no médico, comer coisas legais. Hoje mesmo, pô, passei no Hortifruti, comprei um monte de coisa. E isso eu deixo, essa parte, esse novo Jonatas, eu deixo transparecer pro meu filho. Que é, eu não moro com meu filho, né? Meu filho, eu e a mãe dele somos separados, eu não moro com ele, mas eu visitava ele toda semana. Tinha essa, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. Eu visitava ele toda semana. E quando você é um pai que está distante e você é interessado, né? Porque tem muitos que não são, e você é interessado, você quer levar alguma coisa para o seu filho, para ele achar legal, para ele se divertir. E aí eu sempre pensava, pô, vou levar algo que ele possa brincar, algo que ele possa correr, uma bola, leva uma bola. Ah, quero levar um carrinho, que aí, pô, pode correr com o carrinho pela casa, vou levar um carrinho. Ah, pô, vou levar um negócio para ele comer. Eu levava morango, eu levava uva, eu não ficava levando chocolate, bolacha, besteira. Então, tipo, esse carinho, essa noção de que, pô, meu filho tá numa fase de crescimento. Chocolate é gostoso, mas é para mim que, pô, cresci sendo bombardeado de açúcar. Ele não precisa crescer dessa forma. Então, pô, uma fruta para ele é super doce, é uma maravilha, é uma delícia. Ele não precisa comer chocolate. Aí hoje, que graças a Deus eu posso pegar ele, pô, vamos fazer alguma coisa. Levo ele no campo, vamos jogar bola. Para ele ter contato com a atividade física. Levei para andar de bicicleta. Pô, vamos andar de bicicleta. Levei para conhecer o zoológico. Pô, passeio de um dia inteiro. Então, essa conexão que você tem que ter com o seu filho para entender que ele é uma nova vida, ele tem que ter experiências diferentes das suas e experiências positivas, é muito importante. Lógico, é preciso com certeza mudar os seus hábitos. Como eu falei, comer bem, dormir bem, ter hora para dormir. Não é só a criança que tem hora para dormir, não. Muitos pais não se atentam a isso, mas não é só criança que tem hora para dormir, não. Pais, adultos, mães, tem que ter hora para dormir. Cara, você tem que respeitar o seu sono, 8 horas. Senão o seu corpo não vai funcionar direito. A longo prazo, você vai ter doenças. É assim que a vida funciona. Todo mundo sabe, todo médico alerta, mas ninguém ouve. Cara, legal. E é isso que você falou é 100% verdade. E olha só, aqui em casa, isso é uma coisa que eu me orgulho muito de falar, né? O sonho da minha vida, como todo mundo sabe, era ser pai. Hoje eu sou o cara mais realizado do mundo. A Isabelle é a melhor coisa que Deus poderia ter feito na minha vida. Eu amo aquela menina de uma maneira que eu saio de casa para trabalhar já louco para voltar. É surreal. É a melhor coisa do mundo, é a Isabelle.
E aí, para você ser pai, para você criar uma criança da maneira correta, não adianta, você precisa se adaptar. Então, eu também estou com sobrepeso, eu estou fazendo dieta, também academia, e todo mundo já ouviu aquela frase que tudo que é demais faz mal, né? Então, ninguém está dizendo assim, nossa, você tem que parar de comer tudo que você come, a partir de hoje é só isso, assim, assado. Não. Dica: vá procurar um profissional para que você entre numa dieta. O profissional correto, ele vai te passar coisas que sejam palatáveis para você. Ele vai querer entender qual que é a tua realidade, para que seja uma coisa adaptada para você, tá? O bom profissional, o ótimo profissional, ele vai querer entender a tua realidade e não vai querer só ganhar dinheiro e passar um monte de coisa que você nunca comeu, porque o mau profissional sabe que ele vai ganhar o dinheiro da consulta, mas amanhã ou depois você vai desistir, ou até no mesmo dia vai falar: nunca que eu vou fazer isso aqui, passou um monte de coisa que eu não como, que eu nunca comi, que eu não gosto, que não é para o meu paladar. Então, assim, vá atrás de se cuidar. A criança, ela vai ter você como espelho, né? Os pais são um reflexo, né? Então, aqui em casa, o que nós fizemos, né? Como nós estamos aqui na dieta, procurando cuidar da saúde para viver o máximo possível e aproveitar essa criação da Isabelle, então nós, durante a semana, nós temos a dieta e nós temos aqui uma gaveta, né, especial, onde tem ali algumas besteiras, algumas coisas que a gente gosta de comer, mas nós temos o dia certo, nós temos o momento certo para fazer isso, né? Então, é como que uma recompensa, né, por aquela semana aproveitada, aquela semana de dieta concluída com sucesso. E o profissional que for te atender, o profissional que você for procurar, ele vai te recomendar isso também, né? Uma refeição livre por semana, e aí depois de um tempo que você estiver cumprindo certinho, ele libera mais uma. E aí você nunca vai ficar maluco com a dieta. Muito pelo contrário. Eu vou dar um exemplo, tá? A minha dieta. Eu tenho 2 refeições livres por semana. E aí é tão gostoso fazer a dieta certinho durante a semana. Eu sei que aquilo está me trazendo um benefício muito bom, que eu começo a planejar aquilo que eu vou comer no dia de refeição livre. E aí a gente começa a fazer planos e parece que aquilo que você gosta de comer se torna ainda mais gostoso, né? Porque vai ser um evento, vai ser uma coisa uma vez na semana, né? Você acaba aproveitando aquilo até com uma saciedade assim, muito mais gostosa. Então, recomendação muito importante: cuidem da saúde, procurem uma boa alimentação, isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E você é pai, você é mãe, você é exemplo, você é reflexo. A criança vai ser o teu reflexo, teu espelho. Sensacional. Eu não tenho nada a acrescentar, porque foi sensacional o que você disse, é exatamente isso. E dicas de pai é uma conversa também, né? Então, o que você falou, eu absorvo para mim. Eu sei que parte do que eu falei também você vai absorver para você. E é isso, a gente segue. Não se esqueça, tenho que relembrar, não se esqueça, 38 minutos de podcast já, tá? Se você tá aqui, deixa o like, cara. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, porque eu sei que você gostou do conteúdo, tá bom? Vamos agora para o nosso encerramento, Júnior. O Júnior trouxe aqui 3 dicas de pai, né? Para honrar o nosso nome, 3 dicas de pai de produtos legais aí que você pode usar com seu filho, e que você, cara, é aquilo. É o que eu falei para ele enquanto a gente estava debatendo isso, né? Tem muito aqueles vídeos, coisas que não me falaram quando era minha vez, mas eu tô aqui para te falar. É esse momento aqui do Dicas de Pai. Eu estou amando esse podcast, cada dia mais. Está sendo muito legal, porque a gente está falando de experiência pessoal, né? E dando uma dica, realmente, o que você falou é fenomenal. Ninguém nunca falou nada disso para a gente foi aprendendo na prática, tá? Então, vou passar para vocês 3 dicas importantíssimas, tá? Primeira dica: criança que tem ali uma alergia à fralda. De repente, se você comprou uma marca de fralda que a criança não aceitou muito bem, a pele teve uma certa irritação, tem uma pomada que chama Cortigen. Vocês estão vendo aí na tela agora. É uma pomada chamada Cortigen, pomada muito boa. Eu e minha mulher, nós usamos na Isabelle, deu muito certo, resolveu a irritação assim na pele de um dia para o outro. Muito boa, tá? Segunda dica: alergia, picada de inseto.
tá? A pele ali ficou marcada, tá com alergia, teve muitas picadas de inseto, de repente esqueceu de usar repelente. Tem uma pomada que é acetato de hidrocortisona. Pomada ótima, tá? A Isabelle estava ali, a gente fez uma mudança e acabou esquecendo de passar repelente e ela acabou sendo picada ali por pernilongo, né? Teve várias picadinhas, ficou bem feio. E aí nós utilizamos essa pomada. Então, acetato de hidrocortisona, pomada ótima, tá? Para picada de inseto e também irritação, vermelhidão ali da pele, resolve muito bem. E a terceira e última, que demorou muito tempo até que eu e minha mulher nós acertássemos ali na mosca a melhor fralda que não vazasse, tá? A Isabelle, ela faz bastante xixi. Então, rapidinho enche a fralda, tá? E no começo vazava bastante, a gente trocou de fralda várias vezes, trocou de marca, modelo várias vezes. E aí teve uma, que é o que a Isabelle usa até hoje. E eu acho essa fralda sensacional. Ela não vaza, fica muito bem. Personal Premium Protection. Essa fralda é sensacional, maravilhosa. Quem puder comprar essa fralda, fazer o teste, tudo que eu estou falando aqui são preços acessíveis, tá? Não é nada de outro mundo. Tanto as pomadas quanto essa fralda, tá? Você encontra no mercado aí, vira e mexe, eu encontro não em um supermercado só, pelo menos uns 3 aqui que ficam próximos da minha casa. Eu sempre encontro essa fralda na promoção e eu sempre pego porque ela é muito boa mesmo. Para quem tem problema aí com fralda vazando sempre, essa eu tenho certeza que vai agradar a todo mundo. Então essas são as 3 dicas de pai de hoje, para você que é pai, para você que é mãe, e ninguém nunca te contou nada sobre isso, tá? Experiência pessoal. Certo, Jonas? Esta dica também foi para mim. Eu vou retrocar para ninguém achar estranho, né? Eu fico aqui desse ladinho, ele fica lá naquele ladinho, ninguém vai achar estranho. Essas dicas são sensacionais, cara. Confiem, porque é testado. A gente testou nos nossos próprios filhos, né? Tem essa, mas também não se esqueça, busque um profissional, tá? Busque sempre um profissional. Se o seu filho está apresentando alguma condição diferente que você não conhece, busque um profissional. Essas são dicas nossas que deram certo para os nossos filhos. E se for o caso do seu, você pode tentar, conversa sempre com o farmacêutico. A fralda é mais confiável, mas tipo, se o seu filho ele apresenta condições como dermatite, por exemplo, que é o caso do meu, e você achou a fralda correta, cara, pode ser mais cara, mas compra, é um alívio para a vida do seu filho, e é um alívio para você também, porque são noites bem dormidas, são noites boas. Essas dicas do Júnior aí são de ouro, tá? Então, eu confio. Tá com o selo do Dicas de Pai, pode seguir. Maravilha. E lembrando, né? Segurança e bem-estar das nossas crianças é prioridade. É o que você falou. Às vezes você vai falar, poxa, mas é um pouquinho mais caro. Mas se você conseguir, vale a pena o investimento, porque fralda é uma coisa que realmente incomoda as crianças. Às vezes vaza durante a noite, causa um baita desconforto. A criança acorda ali, né? Toda molhada, às vezes com frio, né? Na madrugada, a gente acaba não percebendo. Então, se puder evitar esse tipo de situação, puder fazer um investimentozinho um pouquinho maior para pegar uma coisa com uma qualidade legal, nós recomendamos isso, tá bom? E a última dica de pai é: sigam o podcast no Instagram, sigam o podcast no TikTok. A gente vai postar bastante conteúdo lá a partir desta semana. Na última semana a gente já deu um gostinho, né? Alguns cortes, apresentamos algumas coisas, mas daqui para frente teremos alguns conteúdos específicos para cada plataforma, para você não precisar só seguir a gente aqui, né? Isso que é importante. Segue lá também que tem coisa boa. Júnior, voltaremos mais vezes, mas esse é o meu encerramento. Se você quiser dar um destaque final, o meu foi, cara, a nova lei é um grande acerto. Eu acho que vai ser muito positivo para a educação do país como um todo, porque vinha decaindo o nível e muito disso era porque os alunos simplesmente não prestavam atenção. Então, eu acho sensacional essa nova lei. Vamos ver aí o que vai acontecer, porque tudo traz novos desdobramentos. Mas esse é o meu destaque final. Cara, legal, é um prazerzaço. Eu queria falar mais uma vez, estar aqui com você, meu grande amigo, estar aqui com todo mundo que acompanhou esse podcast até o final.
né? Eu agradeço vocês demais, está sendo muito legal essa interação com vocês, tá? Falar de uma coisa que nós estamos vivendo, né? A paternidade, que é uma coisa incrível, e eu quero que mais pessoas sejam pais, eu quero que todo mundo que tem a oportunidade seja pai, vocês vão ver o quanto isso é incrível na vida do ser humano, tá bom? Quero que essa lei realmente funcione, acho que é muito válido também, que as crianças consigam se concentrar, que as crianças consigam aproveitar o tempo que elas têm para estudar, né? Que elas se dediquem muito agora, esse momento é o momento de estudar, se dedicar, arregaçar as mangas, para que no futuro você consiga desfrutar de uma vida com mais qualidade, né? Uma profissão já bem estabelecido, estabilizado, ter condições de criar uma família, de poder prover, né, no teu lar. Eu acho que isso é essencial, tá? Cara, um grande abraço, uma boa noite para todo mundo. E a dica de pai mais importante aqui você deu, né? Seguir a gente nas redes sociais. Tamo junto. E aí? Tamo junto. Um abraço. Voltamos semana que vem com as minhas dicas, tá? Essa semana só teve dele. Semana que vem são as minhas, então volte para ver minhas dicas. Um abraço. Abraço.